Se você é uma mulher que tem orado, esperado e ainda não vê respostas, essa palavra é para você. Deus continua trabalhando mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Como confiar em Deus quando nada faz sentido? Você já teve a sensação de que tudo está fora do lugar? Que você ora, espera e luta, mas nada parece acontecer? Que as portas se fecharam, os planos não deram certo e o silêncio de Deus parece ensurdecedor? Porque existem momentos na vida em que confiar em Deus não é fácil, não é confortável, não é lógico, mas é exatamente nesses momentos que a fé se torna mais profunda. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe, a palavra não diz que todas as coisas são boas, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem. Isso significa que até aquilo que você não entende, até a demora, até a dor, até as perdas, Deus ainda está trabalhando. Amada, você não está atrasada, você não está esquecida, você não está abandonada. Deus conhece o seu coração, conhece as suas lágrimas silenciosas, conhece as suas lutas que ninguém vê. E mesmo quando você se sente fraca, Ele continua sendo a sua força. Talvez hoje você esteja pensando, mas nada faz sentido na minha vida. Eu não vejo saída. Eu não sei o que Deus está fazendo. Mas confiar em Deus não é entender. Confiar em Deus é descansar mesmo sem respostas. Às vezes, Deus está te protegendo de algo que você ainda não consegue ver. Outras vezes, Ele está te preparando. E em muitos momentos, Ele está simplesmente moldando o seu coração. Porque uma mulher forte na fé não é aquela que nunca passa por crises, é aquela que decide confiar mesmo dentro delas. E talvez você tenha chorado escondida, talvez tenha sentido medo, talvez tenha pensado em desistir, mas você continua aqui. Isso já mostra a força que existe dentro de você. Se isso está falando com você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho confiar. Eu quero ver quantas mulheres estão decidindo caminhar pela fé hoje. Agora, deixa eu te dar algumas dicas básicas e práticas para confiar em Deus quando nada faz sentido. A primeira dica é: continue falando com Deus, mesmo sem sentir nada. A oração não depende da emoção, depende da decisão. Mesmo que você não sinta nada, fale com Deus. Mesmo que pareça que Ele está em silêncio, continue. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é processo. A segunda dica: lembre-se das vezes que Deus já te ajudou. Puxa pela memória. Quantas situações você já achou que não iria superar? E você superou. Isso é a prova de que Deus já esteve com você antes e continua estando. A terceira dica: evite alimentar pensamentos negativos. Quando nada faz sentido, a mente começa a criar histórias ruins. Mas a fé nasce quando você escolhe acreditar no que Deus disse.
e não no que você sente. Quarta dica: continue dando pequenos passos. Você não precisa ter todas as respostas, você só precisa continuar caminhando. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma decisão de cada vez. E aqui, minha amada, vai mais um incentivo para você. Mesmo devagar, você ainda está avançando. Mesmo cansada, você ainda está lutando. Mesmo com medo, você ainda está confiando. E Deus honra isso. Talvez hoje você esteja cansada, desanimada, sem direção. Mas saiba de uma coisa: Deus nunca perde o controle. Mesmo quando sua vida parece bagunçada, Deus ainda está escrevendo sua história. Você é mais forte do que imagina. Sua história não terminou. Sua dor não define o seu futuro. E o que Deus tem para você ainda é melhor do que tudo o que você já viveu. E muitas vezes, os capítulos mais difíceis são aqueles que antecedem os maiores milagres. Se você crer nisso, deixa um like nesse vídeo. Isso me ajuda a alcançar outras mulheres que também precisam ouvir essa mensagem. Confie em Deus, minha amada, mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando demorar, mesmo quando doer, porque no tempo certo você vai olhar para trás e vai perceber que tudo cooperou para o seu bem. E você vai dizer: agora eu entendo, Deus estava cuidando de tudo. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com uma amiga e me conta aqui nos comentários. Você está passando por uma fase em que precisa confiar mais em Deus? Minha amada, eu oro para que a sua fé seja fortalecida, que sua esperança seja renovada e que você encontre paz, mesmo em meio às incertezas. Confie, minha amada, Deus ainda está trabalhando.